antes da gente determinar o próximo comportamento assintótico da nossa função u, né, que seria exatamente como ela se comporta para r indo para infinito, né, a gente vai fazer uma mudança de coordenadas, que é mais conveniente para tratar o problema, certo? Já até reescrevi aqui num slide em branco para a gente ter mais espaço e poder fazer as coisas com mais calma. Que é o seguinte, aqui aparece diversos h barra ao quadrado, tem mi, enfim, tem um monte de constante aqui. É possível a gente escrever essa expressão de uma forma mais agradável, certo? Bem mais agradável, em termos, inclusive, de parâmetros adimensionais, que até para poder fazer as expressões como um todo ajudam um bocado. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, reparem que, aqui aparece diversos h barras ao quadrado, certo? Tem mais de um h barra ao quadrado, tem mi e tem e ao quadrado. Se vocês se recordarem das aulas em uma das últimas aulas, que foi a aula que eu passei o átomo de Bohr, quando a gente falava do átomo de Bohr, apareceu duas constantes naturalmente, que era o A0, certo? O raio de Bohr, e também aparecia aquele EI, que era a energia do estado fundamental, né, do primeiro, enfim, a primeira energia, o primeiro nível de energia, no caso do átomo de Bohr. Ambas essas definições carregavam exatamente esse monte de constante. Então, se vocês se recordarem, o nosso A0 ele era dado pelo quê? Por h barra ao quadrado, dividido por mi ao quadrado, enquanto o nosso E1 era dado por mi a quarta, dividido por 2 h barra ao quadrado. Então, tendo em vista que esse cara tem unidade de energia e o de cima tem unidade de distância, é conveniente a gente fazer aqui uma certa mudança de parâmetro. A primeira que eu vou fazer, né, e aí a segunda eu vou fazer por consequência, é o seguinte, levando em conta que esse cara daqui tem unidade de distância, e a gente está usando como distância exatamente a parte radial, vamos definir a nossa constante ρ, que vai ser uma constante adimensional, certo? Definida por R dividido por A0. Certo? Ou seja, o nosso ρ ele vai ser mi ao quadrado dividido por h barra ao quadrado vezes a distância radial, certo? E aí, por consequência, né, se a gente inverte a equação, a gente chega na obviedade de que o R vai ser igual a h barra ao quadrado dividido por mi ao quadrado vezes o ρ. Então, o que é que a gente vai fazer? Num primeiro momento, vamos simplesmente pegar essa expressão e reescrever de acordo com essas constantes. Quando a gente fizer isso, vocês vão ver que vai aparecer naturalmente esse E1, né, no meio aqui da expressão, e aí a gente coloca ele e vai definir uma nova constante adimensional de energia, ok? Nós vamos fazer por partes. Então, aqui a gente vai ter menos h barra ao quadrado dividido por 2mi. Aí aqui, derivada segunda com relação a R, certo? Como o R aqui está no denominador, então vai aparecer esse fator daqui duas vezes, porque está derivando duas vezes com relação a R, certo? E invertido. Então aqui vai aparecer mi ao quadrado a quarta, dividido por h barra a quarta, certo? E aqui, derivada segunda com relação a ρ, então primeira mudança de coordenada feita, mais L que multiplica L mais 1, h barra ao quadrado dividido por 2mi, e agora o nosso r quadrado, mesma coisa, está no denominador, vai aparecer essa mesma fração, certo? Só que agora com um ρ ao quadrado, então aqui vai aparecer o mesmo, mi ao quadrado a quarta dividido por h barra a quarta, aqui menos ao quadrado dividido por r, certo? Então aqui vai ter um dividido por ρ, e aí naturalmente vai aparecer mais uma vez essa fração daqui, só que sem ao quadrado. Então mi ao quadrado dividido por h barra ao quadrado. Tudo isso aplicado ao nosso UNL, que agora é uma função de ρ e não uma função de R, certo? Mas, enfim, isso aqui não vai fazer muita diferença para a gente, eu não vou escrever a dependência aqui. Isso aqui vai ser igual a EN U de NL, certo? Então, vamos lá, vamos fazer as primeiras alterações aqui, então, vamos fazer as primeiras adaptações. Então, mi corta com mi, h barra ao quadrado corta com esse cara, vai ficar só um 2. Certo? Aqui mesma coisa. Mi corta com mi, h barra ao quadrado corta com esse cara, que vai ficar um 2. E basicamente isso. Agora, olha só quem que apareceu aqui. Apareceu mi a quarta dividido por 2 h barra, que é exatamente o nosso E1. Então, essa expressão vai dar o quê? Vai dar E1, derivada segunda, menos E1, claro, né? Derivada segunda com relação a ρ, mais L que multiplica L mais 1. Olha só, mi a quarta dividido por 2 h barra, então vai continuar aparecendo aqui o nosso E1, e aqui, claro, dividido por ρ ao quadrado, porque o ρ não tem nada a ver com essas constantes, certo? Não tem nada a ver com essa história. Aqui vai ficar menos mi a quarta, porque esse E ao quadrado junto com esse junta com o outro E ao quadrado, dividido por h barra ao quadrado, e aqui vai aparecer o nosso ρ, certo? E, claro, tudo isso vezes o nosso UNL, é igual à nossa energia vezes a nossa função UNL. Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui? Vamos multiplicar por 2 e dividir por 2. Certo? Quando a gente faz isso, quem que aparece? Aparece aqui exatamente 2 dividido por ρ e exatamente aqui o nosso E1. Então, já vou direto substituir esse cara aqui por, colocando E1. Então, aqui vai ficar 2 E1 dividido
por ρ. Então essa aqui é a nossa expressão. Como todo mundo tem E1, o que a gente pode fazer? Vamos dividir ambos os lados por E1, certo? Então vamos dividir todo mundo aqui por E1. Então divide aqui por E1, divide aqui por E1, divide aqui por E1 e divide aqui por E1, certo? Além disso, o que a gente vai fazer? Vamos trocar o sinal de todo mundo. Então aqui vai passar a ficar mais, aqui vai passar a ficar menos, aqui vai passar a ficar mais e aqui vai passar a ficar menos. E aí, por um motivo que vai ficar claro, né, a gente vai chamar esse menos EN dividido por EI. A gente vai dar um novo nome para esse cara. A gente vai dar o nome desse cara daqui de lambda n ao quadrado, certo? Então, a definição do lambda é menos raiz de EN dividido por E1. Aí você pode estar se perguntando, mas não é raiz de um número negativo? Aqui a gente sabe que o átomo de hidrogênio é um estado ligado. Então as nossas energias são negativas. Com esse menos daqui a coisa fica positiva, por isso que a gente pode determinar o lambda desse jeito. Então, passando todo mundo para o mesmo lado da igualdade, a equação que a gente vai passar, né, a analisar, e vai ser exatamente ela que a gente vai ver o comportamento assintótico da nossa função U quando o R é grande o suficiente, certo? Quando ele tende para infinito. A expressão que a gente vai ter vai ser, então, derivada segunda com relação a ρ, menos L que multiplica L mais 1 dividido por ρ ao quadrado, mais 2 dividido por ρ, e agora, né, a gente vai passar tudo para o lado esquerdo, então esse lambda ao quadrado vai vir para cá negativo. Então, menos lambda ao quadrado n. Tudo isso aplicado ao nosso UNL, agora uma função de ρ, isso tudo aqui vai ter que ser igual a zero. Então essa é a nossa equação a ser resolvida, né, para que a gente obtenha exatamente o U, e que vai ser exatamente a que a gente vai utilizar para fazer a análise do comportamento assintótico das nossas soluções indo para o infinito. Então, né, vamos passar aqui para o próximo slide, para que a gente tenha um pouquinho mais de espaço para poder fazer as contas. Então, pois bem, o que a gente tem que analisar aqui agora, então, é o nosso regime assintótico do R indo para infinito. Qual é o comportamento da nossa função U nesse limite, ok? Claro, como a gente fez a mudança, né, de R para ρ, implica em ρ indo para infinito por obviedade na nossa mudança de coordenadas, certo? Então, olha só, quando o ρ está indo para infinito, aqui a gente já tem um comportamento bem agradável, que é o seguinte: se tem um ρ no denominador, esse cara daqui vai para zero. Então, ρ indo para infinito, esses caras vão para zero, certo? De forma que nesse regime assintótico, esses dois termos aqui são desprezíveis, certo? Somente nesse limite que a gente está analisando. Então, no limite analisado, no limite assintótico de ρ indo para infinito, a equação que define o U vai ser derivada segunda com relação a ρ menos lambda ao quadrado n. Tudo isso daqui vezes o nosso UNL de ρ. Isso aqui tem que ser igual a zero. Agora, olha que maravilha, essa equação diferencial todo mundo sabe resolver, certo? As soluções desses caras são exponenciais reais. Reais, no caso, porque esse sinal daqui é negativo. Se fosse positivo, seriam exponenciais imaginárias. Então, né, enfim, aqui a gente tem duas soluções linearmente independentes para os nossos UNL, de forma que qualquer combinação linear desses dois continua sendo uma solução desse cara daqui, né, que, enfim, poderia representar o comportamento assintótico. Então, a gente sabe que esse cara daqui, né, o nosso UNL de ρ, vai ser proporcional à exponencial de mais ou menos lambda n ρ, certo? Tanto a exponencial positiva quanto negativa. Agora, a gente sabe que, como esses caras daqui, como essas funções estão relacionadas com a densidade de probabilidade de se encontrar, né, exatamente os elétrons, né, enfim, no caso aqui do nosso contexto do átomo de hidrogênio no espaço, a gente sabe que essa função não pode explodir, porque a probabilidade é normalizada, certo? As nossas funções de onda, elas têm que, quando você integra o módulo ao quadrado delas, né, no espaço, esse cara daqui tem que ser um número finito. Isso faz com que a solução positiva ela não seja conveniente. Por quê? Porque a solução exponencial positiva, levando em conta que esse lambda é um número positivo, é um comportamento que cresce exponencialmente, por consequência explode. Então, isso faz com que, né, então, enfim, esse argumento físico, né, de que as nossas funções elas têm que ser limitadas, elas não podem explodir, elimina exatamente o comportamento assintótico dado pela exponencial positiva. Então, né, a gente chega à nossa conclusão de que o nosso U de NL de ρ, ele vai ser quanto? Ele vai ter que ser proporcional, no caso, à exponencial de menos lambda n. Então esse tem que ser o comportamento da função indo para infinito, certo? Sabendo que esse é o comportamento assintótico, ou seja, esse daqui vale, né, no caso, quando o ρ vai para infinito, existe um jeito que a gente pode escrever o nosso U, né, que é conveniente, a gente vai passar a escrever assim, e para aí sim a gente pegar as soluções de fato da solução, ou seja, a gente está o tempo inteiro trocando a equação diferencial,
certo? Mas exatamente isso é o que se supõe. Se a primeira equação era complicada, a gente vai fazendo análises físicas, passo a passo, incorporando ela nas equações e indo transformando, né, transformando-as em equações cada vez mais tranquilas de serem resolvidas, né, não necessariamente visualmente, mas pelo menos na prática serem equações mais fáceis de ser resolvidas. Então olha só, isso aqui nos permite, né, escrever o nosso UNL, não mais no regime assintótico, né, nos permite escrever isso, né, enfim, a nossa solução geral, como sendo uma função y de nl, de ρ, que multiplica exponencial de menos lambda n. Quando a gente escreve o nosso u desse jeito, impondo que esse nosso y de nl, quando o ρ vai para infinito, ele tem um crescimento menor do que exponencial, necessariamente a escrita do u dessa forma preserva, por exemplo, né, exatamente essa condição do regime assintótico, porque se esse cara cresce menos do que uma exponencial, significa que indo para infinito, indo para ρ e com ρ indo para infinito, a expressão do u vai ser dominada por esse segundo termo, que é exatamente o comportamento assintótico que a gente acabou de pegar. E além disso, quando o ρ vai indo para zero, essa exponencial tende para 1. Então significa que o nosso y, nl, também, né, quando a gente pega esse y, nl, quando o nosso r vai para zero, também vai ter um comportamento proporcional a r elevado a l mais 1. Por quê? Porque a gente sabe que o u tem esse comportamento assintótico para r indo para zero, e a gente sabe que a exponencial, quando vai para zero, tende a 1. Então, esse comportamento assintótico é herdado pelo y. Então, ou seja, isso aqui é simplesmente uma nova forma de se escrever a expressão, né, e levando em conta os comportamentos assintóticos, e que vai ser a última forma, né, a última mudança que a gente vai fazer para realmente obter as equações do átomo de hidrogênio, certas soluções. Então, agora o que a gente vai fazer dado que a gente vai escrever o nosso U desse jeito daqui, certo? Dado que nós vamos escrever o U dessa maneira daqui, quais são as equações diferenciais para o nosso Y, certo? E aí sim a gente vai resolver as equações diferenciais, no caso utilizando expansão em série, né? E usando, claro, mais alguns argumentos, né? A gente sempre tem que usar a física a nosso favor, certo? Relembrando, isso aqui não é um problema de matemática genérico, é um problema da física, então a gente tem que usar a física a nosso favor para simplificar o problema e, claro, né, não ter soluções exorbitantes, não ter soluções que não façam sentido. Bom, então, enfim, vamos pegar exatamente essa forma do U, jogar nessa equação diferencial e ver o que sai. Acredito que seja óbvio para vocês, né, vendo essa expressão, que como só esse primeiro termo tem operador diferencial, certo? Os outros não têm derivada, a principal alteração dessa nossa equação diferencial para a função u, quando a gente for trocar, certo, para descrever a equação diferencial em termos da função y, é no que diz respeito a esse primeiro termo daqui, que é a derivada segunda aqui da função u com relação a ρ. Então, na prática, o que a gente tem que fazer é quanto vale essa derivada segunda atuando no u escrito dessa forma, como produto de y com exponencial. Quando a gente tiver isso, a gente simplesmente vai reescrever aqui a expressão e aí sim a gente vai, né, enfim, solucionar o átomo de hidrogênio. Então, vamos fazer, né, essa primeira adaptação. Então, o que a gente tem que calcular aqui é o nosso d2u, dρ2, sabendo que o u, né, é escrito em termos de y e de exponenciais. Aqui, só para poder simplificar um pouquinho a notação, eu vou escrever o y sem os seus subíndices, certo? Sem o seu n e o l, e vou escrever exponencial de menos lambda ρ, ok? Só para poder ficar um pouquinho menos carregado, para não ter que ficar com um monte de subíndice. Mas, bom, esse cara daqui vai ser igual a quê? Então esse cara daqui vai ser o que a gente vai ter que substituir, né, enfim, na expressão, agora que a gente está fazendo a mudança para escrever a equação diferencial para y e não para u. Agora, reparem que todos os termos aqui têm essas exponenciais, certo? Além disso, se vocês forem reparar aqui, né, na equação diferencial que a gente vai escrever em termos de y, se a gente simplesmente substituir o u exatamente pelo y vezes exponencial, todos eles vão ter uma exponencial também. Como exponencial nunca se anula, a gente pode simplesmente simplificar, né, multiplicar ambos os lados pela exponencial positiva e simplificar esse termo. Então a gente pode escrever exatamente essas expressões não colocando as exponenciais, certo? De forma análoga, enfim, né, para poder simplificar e de fato ter a expressão, a equação diferencial em termos de y. Então a equação que a gente obtém vai ser o quê? Derivada segunda de y com relação a ρ, exponencial não vai aparecer, menos, olha só, temos dois termos iguais, então aqui vai aparecer menos 2 vezes lambda. 2 vezes lambda, derivada de y com relação a ρ. Aqui vai aparecer o nosso mais y lambda ao quadrado, sem a exponencial, certo? E agora aqueles termos que já tinham, certo? Então aqui vai aparecer o nosso LL mais 1, o nosso 2 sobre ρ e por aí vai, certo? Esses três termos. Então aqui vai aparecer menos L que multiplica L mais 1, dividido por ρ ao quadrado. Vezes o y, não precisa colocar a exponencial, certo? Porque a exponencial vai ser simplificada para todo mundo. Mais 2 vezes ρ vezes o y, né, que vai ser o outro termo,
menos lambda ao quadrado vezes o y. Tudo isso daqui é igual a zero, certo? Agora, olha só, né? Temos dois termos aqui que simplificam, de forma que a gente consegue escrever essa expressão, né, a nossa equação diferencial para y, como sendo derivada segunda com relação a ρ, menos 2 vezes nosso lambda n, é que eu já vou colocar, né, de fato agora os índices de volta, derivada com relação a ρ, mais 2 vezes dividido por ρ, menos L, que multiplica L mais 1, dividido por ρ quadrado. Tudo isso daqui é aplicado ao nosso YNL de ρ é igual a zero. Então, essa é a equação diferencial, que de fato a gente vai resolver. Agora não vou fazer mais nenhuma alteração, não. Essa de fato é a equação diferencial que a gente vai ter que resolver, né? Que é a equação diferencial depois de todas as análises que a gente fez para tentar simplificar o problema. Mas bom, analisando essa equação daqui que a gente chegou, você pode estar pensando aí, Felipe, você está ficando doido. Quando é que essa expressão é mais simples do que a que a gente tinha antes? Por que a gente fez essa alteração, sendo que a equação diferencial ela tem toda a cara de ter sido mais complicada? E a questão é que, apesar dela parecer ser mais complicada, resolver essa expressão vai ser muito mais vantajoso para a gente do que resolver essa expressão anterior. Por que isso? Né? É claro, o que eu vou falar aqui, na verdade, são motivações, não é uma coisa formal que vale para todo caso, mas é só para que vocês entendam por que, enfim, a motivação de ter sido feito esse tipo de procedimento. A ideia é o seguinte, esse tipo de equação diferencial, uma solução analítica fechada, bonitinha, não é tão simples de se obter. Então o método que a gente vai utilizar para poder resolver essas equações, né, enfim, para poder resolver o problema do átomo de hidrogênio, é escrever as nossas soluções em termos de uma expansão em série de potência. A gente vai resolver essa equação diferencial via, enfim, expansão em série. A questão é que é o seguinte, a gente sabe que o comportamento assintótico desse U, indo para infinito, ele tem um comportamento exponencial, como é evidente aqui, certo? A gente fez as análises e deixou aqui separado. Se a gente tivesse utilizado essa expressão e tivesse feito uma expansão em série, a gente sabe que a gente ia ter uma série infinita. Porque se à medida que ρ vai ficando muito grande, o comportamento da nossa solução é uma exponencial, a gente sabe que se a gente pega o ρ e aumenta, a série que a gente vai obter vai ser basicamente a série da exponencial, que é uma série infinita. E claro, toda vez que a gente usa método de expansão em série, a gente gostaria muito que as nossas séries elas truncassem em algum momento. A gente gostaria que a partir de um certo termo da expansão tudo fosse zero, ou seja, que a solução fosse polinomial. Porém, nem sempre isso é possível. Na maior parte das vezes isso não é possível. Normalmente a gente tem sempre uma série infinita. Porém, olha só. Levando em conta que a gente sabe que o comportamento assintótico é uma exponencial, que levaria a solução dessa expressão ser uma série infinita, o que a gente pode fazer? Vamos escrever a nossa solução em termos de uma função vezes exponencial. Porque agora eu sei que o caráter assintoticamente exponencial dessa nossa solução, ela vai ser separada e a gente vai pegar somente essa outra parte. Como essa outra parte daqui, né, pela nossa análisezinha, quando a gente pega o limite indo para zero, se comporta como um polinômio. E essa função y, ela tem um crescimento, né? Caso haja crescimento, ela tem um crescimento menor do que a exponencial. Uma das possíveis funções, certo? Uma das possíveis soluções que tem essa condição assintótica e cresce menos que exponencial são soluções polinomiais. Então, fazendo essa substituição, a gente tem uma chance maior, não é algo confirmado para todos os casos, mas a gente tem uma chance maior de conseguir obter para esse y uma série de potência que a partir de um certo parâmetro os coeficientes sejam zero e que de fato a solução seja um polinômio. Exatamente porque ele tem um crescimento esperado e ele tem um comportamento perto da origem. Então é por isso que a gente fez essa substituição. Para esse caso em específico, isso vai acontecer. Certo? A solução por série de potência vai nos passar uma série que não é infinita. Na verdade, vai nos passar uma série infinita, só que com umas análises a mais. Pelo fato de a gente ter separado, né, esse comportamento assintoticamente exponencial, vai nos permitir mostrar que esse cara daqui, ele a partir de um certo coeficiente se anula. Então, é por isso que a gente usou. Não é por uma questão simplesmente de facilitar a equação diferencial. A gente faz essa substituição e chega nessa expressão que aparentemente é mais difícil, vislumbrando um comportamento mais simples das nossas soluções, né? Visando, né, idealmente, um comportamento totalmente polinomial.